E aí, agora tá vendo? Cara, eu devo estar com alguma coisa ativada aqui que não tá indo. Deixa eu tentar ver aqui, calma aí. Eu te escuto, mas não te vejo. Engraçado. É, que engraçado, cara. O que tá acontecendo com isso aqui? É. Aqui Ah, pra mim. você não ocultou o vídeo, não? Pra mim, Aqui não, pra mim. né? Ah, será que é porque minha conta é privada? Que aí eu tiro aqui do privado e depois volto com ela. Minha conta do Instagram é privada. Será que é por causa disso? Ah, mas aí não é privado pra mim, porque você é meu amigo no Instagram. É, estranho, né? Mas assim, será que não é por causa das demais pessoas? Não, porque eu posso tirar aqui do privado também, não tem problema não. Deixa eu ver aqui. Ah, Pra mim tá parecendo normal. Tá? Minha cara. eu não te vejo, eu tô te escutando perfeito, mas te ver. Se alguém sabe aí o que está acontecendo, ajude a gente aí. Que eu não sei o que está acontecendo. Deixa eu colocar minha conta aqui sem ser no privado, no público aqui. Pode ser isso, deixa eu ver. Deixa eu sair um minutinho aqui. Tá. Pessoal, aguarda só um pouquinho aí que o Ronaldo vai voltar. O pastor Ronaldo vai voltar, graças e paz a todos, desde já. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre escatologia, né? Mas vamos falar propriamente dito da visão amilenista. Vou só botar o meu suporte aqui, porque ele está agora sim. A gente vai falar da visão amilenista. Acho que ele voltou, calma aí. Agora apareceu aí? Caramba, Apareceu. tá dando. Não aparece. Mas qualquer coisa a gente vai assim mesmo. Mas o problema é que. Tá ótimo, Caramba, tá que ótimo. loucura. Estou à disposição aqui já, se vocês quiserem. Se quiser também eu mudo de Ah, ambiente aqui. Não sei se tem um ambiente aqui, mas eu creio que não, não, né? Porque não, para mim tá não, parecendo não, normal. não. É. Gente, acena aí pra mim, ajuda a gente aí. Vocês estão vendo nós dois na live ou só tá vendo uma pessoa? Só estão vendo eu, a pessoa do Andrei. Alguém pode me ajudar aí, gente? Pelo amor de Deus. Eu não sei se já estão saindo. Eu Que acho que saiu. estranho. Nunca aconteceu isso, sinceramente. Caraca. Deixa eu dar uma pesquisada aqui. O porquê pode estar acontecendo isso. Que estranho. Ah, ó. Drica, Manuela. Os dois, estão vendo os dois. Drica ajudou a gente. Ah, então você está vendo os dois? Então bora, bora bater um Bora, papo. bora sim, né? Aí, eu não sei, talvez Salvar, né? quando eu salvar, apareça os dois, né? Mas Porque vamos. Se, aqui para mim tá parecendo normal. é, então vamos. Qualquer coisa, se quando eu salvar, porque vai ser eu que vou salvar, né? Aparecer só a minha pessoa, o pessoal, quando eu jogar no YouTube, eu vou lá colocar lá, ó, áudio do Ronaldo. O Qualquer Ronaldo coisa tá a gente pelo faz outro áudio. depois, não tem problema não. A gente faz outro depois, eu estou à Ai, disposição. então, então tá bom, mas o pessoal tá vendo a gente, então show de bola. Então vamos começar aqui, já é 8h13, para também não prender o pastor. Primeiro quero agradecer ao pastor Ronaldo Eu que agradeço. por ter aceitado. O pastor Ronaldo é da Batista da Lagoinha, né? Mas tem, eu esqueci, é Batista da Lagoinha, mas você é pastor em qual mesmo? Eu sou da matriz mesmo, eu sou da matriz. Eu sou Ah, responsável você é da matriz mesmo, né? responsável por um departamento aqui da nossa igreja que chama o Departamento de Consolidação, né? Que é a Ah, adoção dos novos membros aqui da Igreja Batista Lagoinha. pô, perfeito, muito legal. Eu vou me apresentar. Primeiro eu vou deixar o Ronaldo se apresentar, né?
Ronaldo é famoso, eu não. Então. Não, não é famoso, não. Tô brincando. Bom, pessoal, uma alegria poder compartilhar com vocês, bater um papo aqui hoje sobre escatologia, Beber minha água. especialmente esse tema, né, o amilenismo. Ele é desafiador, mas é um tema maravilhoso de ser estudado. Meu nome é Ronaldo, trabalho na Igreja Batista Lagoinha, sou um dos pastores da nossa igreja, sou da Matriz, mas também trabalho na Rádio Super, na Rede Super, né? No programa Super Debate, sou o debatedor oficial de lá, na Rádio Super 100.5, e também no programa Bússola do Mundo, que acontece também na Rádio Super 100.5, às quintas-feiras. O Super Debate é na quarta-feira, a meio-dia, e tive aí uma oportunidade de dar uma estudada, né? Estudei não só o curso de teologia, mas eu fiz uma pós-graduação em teologia bíblica, e minha área de atuação no mestrado foi de história da igreja. Então, assim, a gente vai poder, eu espero poder compartilhar aí e partilhar com os irmãos aí um pouquinho daquilo que a gente estudou. E aqui em Belo Horizonte está um forno, não sei como é que está aí no Rio, mas aqui está um forno, misericórdia. Aqui tá chovendo. Aqui tá chovendo. Agora, né? Nesse momento. Tá chovendo. A gente está orando a Deus para que chover, porque aqui, misericórdia, tá quente demais. É mesmo? Aqui tá batendo agora, tá batendo. Ontem, acho que foi ontem cedo, fez muito calor, aí depois nublou, agora tá 21 aqui, 20, 21. Mais ou Eu estava menos. dando aula para o pessoal que vai passar pela sabatina para o Ministério Pastoral agora. A gente estava derretendo na sala. Lá, Cara. de Zagog, sobre a canonicidade da Bíblia. Né? Pô, que legal. Esse assunto maravilhoso, né? Ainda mais nos tempos modernos ainda, né? Bom, né? É importante, é importante. Então, o pastor Ronaldo está devidamente apresentado. Eu, como vou fazer uma breve apresentação, né? Meu nome é Andrei, né? Pertenço à comunidade evangélica Nova Aliança, aqui em Santa Luzia, São Gonçalo, Rio de Janeiro, município conhecido aí, São Gonçalo, município grande, né? Congrega aqui numa comunidade, que é uma comunidade, né? Mais conhecido como favela, né? Uhum. Aqui é onde eu moro. Estou me mudando, né? Estou em Paneves, mas vou continuar aqui sendo... aqui eu já terminei o seminário, já sou formado, né? Mas aqui, enquanto eu não sou pastor, sou tratado aqui como seminarista, né? Sou tratado como seminarista até chegar o pastorado. É isso, sim. Tenho formação em teologia, né? Tenho especialização em missiologia. E é isso, dou aula de história da igreja, né? Num seminário. E estou caminhando. Sou o futuro pastor aí da minha comunidade. Ô, Glória, que bem assim. Vai falar de Amém? Ticônio, O pessoal então, está entrando aí. Vai falar de Ticônio, então, não, né? Vai falar de Ticônio, então, não, né? Porque foi em Ticônio que começou o milenismo. É verdade. Em última instância, a gente fala que é Agostinho, porque Agostinho é a parte ortodoxa, né? Mas aí entra em Ticônio. Sim. Ticônio foi o primeiro proponente aí, né? Um herege docetista. Sim, foi o primeiro. Foi o primeiro. Engraçado, né? Você vê que mas se você for parar para pensar, o Papias, né, que veio com essa ideia o primeiro a vir com a ideia do milênio literal, né? Do milênio literal ali, o Papias, o Eusébio de Cesareia achava os escritos dele a coisa mais burra do mundo, né? Ele ainda ficava zoando o Papias, né? Que o Papias escrevia mal, que falava um monte de coisa errada. Então você vê, né? Aí já dá uma cutucadinha nos pré-milenistas históricos. Isso aí. O pessoal adora falar, não, lá em Papias, né? Mas Papias não era visto com bons olhos pela história da igreja, principalmente Eusébio de Cesareia não gostava muito dele, como outros também, né? Mas era alguém muito antigo, né? Próximo dos apóstolos. É verdade. Amém?
Então, introdução feita, vamos começar aí com o amilenismo, que o amilenismo é a doutrina, né? Vamos colocar assim como doutrina, né? A visão escatológica, a qual eu creio, né? Sou mais chegado. Como todo mundo nesse Brasilzão já foi dispensacionalista, acho que todo mundo já foi. Andava com aquela cartilhazinha debaixo do braço, né? E ministrava as escolas dominicais. Eu já fui da Assembleia de Deus, né? Então, você era já fui assembleano. Era dispensacionalista, né? Raiz, Scofield. Andava com a Biblinha de Scofield. Deixados para trás, secreto. Eu era bem. Arrebatamento secreto, tudo isso aí. Então, já bebi muito dessa fonte. Eu tinha ouvido falar um pouco sobre amilenismo já, porque eu era assembleano, mas eu era um assembleano na época que eu gostava muito de estudar, né? Eu sempre gostei de estudar. Tanto é que quando com 16 anos, 17, eu já dava aula para adulto na minha igreja, né? Você vê que loucura. Eu já dava aula para adulto, porque eu sempre gostei muito de estudar. Mas, por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar no pré-milenismo histórico. Eu só fui passar a entender isso com o passar do tempo. Mas o amilenismo, incrível que pareça, eu pensava assim, é a doutrina é a doutrina dos presbiterianos. Eu pensava assim, é a visão dos presbiterianos. Mas hoje em dia já estou mais maduro, né? E acabei aderindo mais a essa visão, mas eu sou na escatologia, eu não sei de nada. Hoje eu não sei de nada. Quem sabe é o pastor Ronaldo. Então aqui eu vou é meu convidado, amém? Vou com todo respeito aí usar um pouquinho da sabedoria e o conhecimento do pastor Ronaldo. Então, para começar, gente, muito obrigado aí pela participação do pessoal aí que estão nos assistindo aí, o Alan, a Emanuele, a Thaisa, o David, tá? Muito obrigado a todos, que vocês continuem aí com a gente, não sai não. Pastor Ronaldo, desde já eu queria que você fizesse uma introdução, né? Um panorama aí sobre a visão escatológica do amilenismo. Se você quiser pincelar alguma outra visão também, só para com introdutório, fica à vontade aí para o nosso início, tá bom? Tá. Então, só para a gente, de pano de fundo, acho que é bom a gente pontuar a questão do termo, né? Amilenismo. Muitas pessoas, esse termo é um termo que muitas pessoas não aderem, não gostam dele, por quê? Quando a gente olha amilenismo ou não milênio, fica parecendo que esse A privativo, né, o alfa privativo, ele está demonstrando que nós não cremos no milênio. Mas é isso longe da verdade, porque nós cremos de fato no milênio, só que esse milênio não de forma literal, como os dispensacionalistas entendem, ou os pré-milenistas entendem, como um milênio de forma literal. E se nós olharmos o texto bíblico, somente em Apocalipse capítulo 20, a expressão milênio, ela é mencionada nas Escrituras. E a gente vê que é uma forte linguagem simbólica ali no texto de Apocalipse capítulo 20. E todas as profecias que são do Antigo Testamento, se nós olharmos, fazemos esse paralelo, eu creio que a gente vai ter a oportunidade de fazer esse paralelo aqui, elas não se encontram no capítulo 20, que seria o capítulo referente ao milênio, mas elas se encontram, pelo contrário, no capítulo 21, 22, Novos Céus e Nova Terra. E somos acusados, né? Até o Marco Branconato, ele gosta de falar, né, que os amilenistas, eles encaram... Ele adora. Que os amilenistas encaram os textos bíblicos de forma alegórica. Somos acusados assim injustamente, até mesmo porque os textos que são mencionados, né, no Antigo Testamento de dupla profecia, eles falam de fato de um cumprimento, mas esse cumprimento ele não se dá no capítulo 20, não se dá no milênio, né, que são profecias que a gente chama de dupla referência, né? Ele não o cumprimento deles, a priori, pelo menos pelas expressões mencionadas na Escritura, não são referentes ao capítulo 20, pelo contrário, elas são referentes ao capítulo 21, capítulo 22,
Aí você pode pensar assim, mas não havia capítulos e versículos na Bíblia. Não, tudo bem, mas assim, a narrativa, a perícope ela é relacionada ao novo céu e à nova terra, porque até tem uma divisão muito clara entre o capítulo 20 e o capítulo 21. O tema do capítulo 20 e o tema do capítulo 21, 22 em diante. Então, todas as profecias que nós encontramos, Miqueias, Isaías capítulo 2, Isaías capítulo 11, Isaías capítulo 65, Abacuque 8, todas essas referências que nós encontramos no Antigo Testamento, elas apontam para esse evento final, que é o evento do novo céu e da nova terra. E aí a gente vai ter a oportunidade aqui. Eu falei Abacuque, mas se eu não me engano aqui, eu errei Zacarias capítulo 8. Sim, Zacarias 8. Zacarias 8, eu falei Abacuque equivocado aqui. Todas elas remetem à ideia de um milênio, do cumprimento dessas profecias no novo céu e na nova terra, e não no período milenial, né? Milenial, que é falado aqui. Em relação ao reino de Deus, que é dado a Cristo Jesus, o trono de Davi, a gente vê essa profecia em Lucas, a gente vê no Antigo Testamento também em Lucas, o estabelecimento do reino já sendo cumprido aqui na terra. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele quando vem em Mateus capítulo 3, ele fala assim, eis que é chegado o reino de Deus. João Batista também fala, é chegado o reino de Deus. E o cumprimento dessa realidade, e ele fala assim, aí já demonstrando que o reino de Deus não vem em invisível aparência, mas ele está entre vós. E o cumprimento dessa realidade, tanto do reino, elas começam ali na pessoa de Cristo, de uma forma progressiva, evidentemente, ela se dá até o momento em que nós vamos entender que é aquele momento escatológico da vinda dele, o reinado de fato, eternamente. Mas a gente observa que essa profecia que foi dada de que Jesus ele reinaria sobre toda a terra, o trono de Davi seria dado a ele, ela não fala que é num período mileniar, ela não fala que é num período de 1000 anos, para aí sim ele começar a governar a terra. Pelo contrário, lá em Atos capítulo 2, no verso 23, vai falar que ela se deu, essa profecia, ela se cumpriu na ressurreição de Cristo. Então, um ponto que é bom nós já deixarmos já claro que o estabelecimento do reino, o governo sobre as mãos dele, do Cordeiro, já se cumpriu ali em Atos capítulo 2, quando o próprio apóstolo Pedro está interpretando o texto. Né? Aí não sou eu que estou interpretando, não é o André que está interpretando, o próprio apóstolo Pedro está interpretando o texto e está demonstrando que o cumprimento dele se dá com a ressurreição de Cristo e ele se assentando no trono juntamente com o Pai. Então, eu acho que um pano de fundo histórico, e também que carece, que eu acho que seria bom a gente falar, que ambas as visões, tanto o pré-milenismo quanto o amilenismo, eles vieram, de fato, de berço aí, do período patrístico, né? Um veio mais recente, que é o primeiro a se desenvolver, né? Vamos colocar assim, foi o pré-milenismo histórico, né? O pré-milenismo não é o dispensacionalista de Scott Field, mas o pré-milenismo histórico, com os primeiros pais da igreja, aos quais eles já desenvolviam essa ideia de que haveria um milênio literal. Mas, ao decorrer dos anos, ali em Agostinho, a gente começa a contar a partir de Agostinho, porque é uma questão até mesmo da ortodoxia bíblica, há um desenvolvimento da doutrina de que há um milênio, e esse milênio ele não é literal, esse milênio ele não é literal, ele é simbólico. E ele se foi estabelecido, iniciado, a partir da morte e ressurreição do Senhor. Ele inaugurou ele quando ele veio, ele convida, né, as pessoas, eis que o reino de Deus está já chegado, está entre vós, e ali a oferta do Evangelho, e é consumado no já e ainda não, evidentemente que de uma maneira progressiva, com a morte e a ressurreição do nosso Salvador. Dentro dessa visão, algumas perspectivas que eu acho que cabem aqui a gente pontuar. Sim, fica à vontade. Qual que é o objetivo da prisão de Satanás? Que muitas pessoas falam assim, mas vocês creem que Satanás já foi preso?
Só que ele ainda continua atuando. Como assim? É uma prisão semiaberta, né? Aquelas brincadeiras do Gran Conato. Eu vou usar aqui o Gran Conato aqui como figura aqui. Então é uma prisão Não, semiaberta. olha, eu tenho um problema às vezes com as opiniões do Gran Conato, mas uma coisa eu não posso negar, ele às vezes solta umas pérolas que você não tem como, cara, você ri mesmo, porque ele tem umas pérolas muito boas. Ele é engraçado, ele é engraçado. Eu gosto dele também. Eu gosto dele. Eu vi um debate dele recentemente, foi muito bom, muito bom. Foi até no podcast da Inteligência Limitada. Sim, sim, muito bom, muito bom. Mas ele fala assim, é uma prisão semiaberta? Não. O texto bíblico ele fala o propósito da prisão de Satanás. Então, se você puder abrir em Apocalipse capítulo 20, no verso 2, vai falar assim, ó, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou um abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais. Aí, qual que é o objetivo? Não mais. Enganar as nações até que se complete os 1000 anos. Então, a prisão, ela diz respeito ao engano. A prisão diz respeito ao progresso do evangelho. A prisão que a gente fala aqui é uma restrição de Satanás em relação ao evangelho avançar por todas as nações da terra. Então, ele não pode mais enganar as nações da terra de modo que o evangelho não chegue às nações da terra. Pelo contrário, ele está restringido aqui, foi preso nesse sentido, para que ele não venha enganar as nações. Sobre o estabelecimento desse reino também, a gente tem que ver que o próprio texto bíblico, 2 versículos à frente, vai falar que o estabelecimento do reino, ele já se deu, e ele foi feito, e quem reina com o Senhor hoje? Primeiro, os mártires, né, as pessoas que já morreram em Cristo, já morreram com o Senhor, já participam da bem-aventurança eterna hoje com o Senhor, ali no que a gente chama de estado intermediário, chama de céu, né? E também de nós que fomos convertidos pelo Senhor e hoje temos autoridade para pregar a palavra do Senhor e o Evangelho progredir no estabelecimento do reino dele. Quem são as pessoas que reinam com ele hoje? Tanto essas pessoas que já morreram no Senhor, os mártires todos, a história cristã demonstra isso, né? Todas as pessoas que foram mortas por causa do testemunho da verdade, e também nós que hoje pregamos o Evangelho e o Evangelho continua progredindo. Até aí, eu acho que o pano de fundo tá bom? Quer tá falar ótimo. mais alguma coisa? Não, tá ótimo. Não, tá ótimo. Conseguiu resumir bem. É interessante que você falou acho que eu vou até aqui me pular etapas, mas eu acho que já cabe no momento aqui. Vou pular um pouquinho a etapa aqui, porque você mencionou as profecias, você até falou que a gente vai fazer essa ponte, mas eu acho legal a gente já dar já fazer isso, porque aí o pessoal já vai entender. Porque eu acho que o grande problema aí da interpretação das profecias bíblicas, que o pessoal joga tudo para Apocalipse 20, né? Impressionante, eles jogam tudo para Apocalipse 20, é porque realmente, vamos lá, vamos tentar ser isento aqui, né? Se você pegar o Antigo Testamento lá, Isaías 65, né? Os outros textos que falam sobre essa vida futura, né? Boa noite, Eduardo. Boa noite, Eduardo. Eduardo, Eduardo, é o Eduardo. Legal. Boa noite. Prazer em te conhecer. Pô, que legal, que legal. Então, se você pegar essas profecias do Antigo Testamento e ler de forma literal, sem nenhum tipo de pano de fundo, nenhuma teoria ou já interpretação na cabeça, você vai ficar com dúvida, né? Um leigo lendo vai ficar com dúvida, mas quando que isso vai se cumprir, né? Quando que isso vai se cumprir? Aí, se nós formos pegar esses textos e o leigo, né, pegar e ler sem nenhuma visão por trás, qual é a primeira coisa que aparece lá no texto, né? Aí eu já sei que você vai falar sobre isso. Pode dissertar
um pouquinho. O que aparece lá no texto, para mim, é muito claro, né? Então, que é bom nós frisarmos aqui? Primeiro, que o amilenista, ele vai ler o Apocalipse respeitando a sua linguagem. É um livro apocalíptico, tem muita linguagem poética, mas nós lemos ele pelo método histórico gramatical, normal. Né? As pessoas não entendem que nós lemos assim, eles pensam que a gente alegoriza tudo. Só que a gente entende apocalíptica, ela precisa ser respeitada, esse pano de fundo, qual o próprio texto chama a gente a fazer. A gente vê 7 ciclos sendo formados no livro de Apocalipse, capítulo 1, capítulo 3, capítulo 4, aí em diante. A gente vê 7 ciclos sendo formados que mostram uma progressão da revelação de Deus a respeito daquilo que ele queria, de uma forma mais plena, lá no 7º ciclo. Então, quando a gente vai ler o texto, a gente tem que saber respeitar. Olha, por exemplo, capítulo 17. Ele tem uma linguagem altamente figurativa. Eu posso lê-lo de forma, literal? Né? Evidentemente que não. Evidentemente que a gente tem que respeitar o método histórico gramatical, mas eu não posso lê-lo de uma forma literal, até porque muitas figuras ali são simbólicas. São simbólicas. São figuras literais. Por exemplo, lá fala sobre só para o nosso ouvinte entender aqui. Lá fala sobre a Grande Meretriz. A Grande Meretriz é uma cidade? Lá no último versículo vai falar que ela é uma cidade. Mas como que é isso? É uma mulher ou é uma cidade? E aí a gente tem as diversas formas de entender isso. Então, a gente não consegue ler um texto desse de maneira literal. Então, nós, quando vamos analisar o texto bíblico de Apocalipse, pela essa riqueza de linguagem, pela necessidade de entender ele em partes alegóricas, figurativas, a gente precisa saber e ter esse discernimento. Olha, vamos ler o texto, vamos ver o que o texto fala e como o texto fala, para que a gente possa adequar as profecias do Antigo Testamento, porque quando a gente vai estudar o Apocalipse, a gente começa não pelo Apocalipse, pelo contrário, a gente começa pelos aqueles livros anteriores, que vão falar. Segunda de Pedro, Daniel, Ezequiel, Zacarias, como a gente vai falar aqui, o próprio Isaías 65, como a gente vai mencionar. Todos esses textos vão dar um arcabouço para nós entendermos aquilo que o texto bíblico ele quer de fato ser revelado ali no livro de Apocalipse. Mas o ponto crucial aqui, o ponto-chave, são as promessas do Antigo Testamento para o Novo Testamento, que são chamadas promessas de dupla referência, ou duplo cumprimento. Né? São promessas que cumpriram em parte em determinado momento histórico, mas em parte ainda falta um cumprimento. E aí o pré-milenista ele vai falar assim, olha, o cumprimento dessas promessas, por causa de alguma linguagem que ali há, simbólica, né? Quem morrer aos 100 anos vai morrer já ainda novo, né? Algumas linguagens dizem, o cordeiro andará com o leão. Então, essas linguagens que são figurativas, ou são uma linguagem de exagero, as pessoas pegam esse texto, querem ler de forma literal e querem aplicar ele ao período mileniar, como se no período em que Jesus estabelecer aqui o reino dele de forma literal, né, segundo essa visão, a pré-milenista, seja ela histórica ou dispensacionalista, no período que o Senhor estabelecer ela aqui vai cumprir essa profecia. Só que quando nós lemos esse texto, a gente tem problemas. Por quê? Os problemas são textuais. A gente lê o texto e a gente vê lá que algumas narrativas desse texto, algumas frases desse texto, não mencionam Apocalipse capítulo 20, que seria o período do milênio. Mas menciona, pelo contrário, o Apocalipse capítulo 21, o Apocalipse capítulo 22, que é o novo céu e a nova terra. Então, só a título de exemplo, vamos pegar aí fica à vontade. o Isaías 65. Isaías 65. Depois a gente faz Zacarias capítulo 8, que tem muito texto também. Miqueias, Ezequiel, do capítulo 40 ao 48. Todos esses textos, eles dão muita base, muita ênfase nesse ponto, né?
Se geralmente quiser que eu leia, você fica à vontade, tá? muitas pessoas vão pegar um texto desse, de Isaías 65, né, o verso 25, o lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá palha, pó, a comida será da serpente, não se fará mal nem dano algum em todo o santo monte, diz o Senhor. E aqui fala sobre algumas figuras de haver morte, de haver algumas situações. Uhum. Mas o interessante é que esse texto, esse próprio texto, ele está numa perícope que começa lá no versículo 17. E no versículo 17 vai falar o quê? Pois eis que crio novos céus e nova terra. O problema é que a gente encontra é que quando a gente vai lá para Apocalipse, a gente não vai encontrar essa expressão no capítulo 20. A gente vai encontrar essa expressão no capítulo 22. No 20, 22. exatamente. No 21 também, né? No 21, verso 1 vai estar lá. Ó, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se passaram. Quando você lê o capítulo 20, se você lê ele todo aí, quando você tiver a oportunidade, você vai ver que aqui não está falando sobre a expressão vi novo céu e nova terra. Mas, pelo contrário, onde que fala vi novo céu e nova terra? Capítulo 21, capítulo 22. Então, quando você lê esse texto de Isaías 65, a pessoa vai pensar assim, não, o cumprimento vai se dar no milênio. Só que a expressão textual, ela é interpretada com a própria Bíblia. A gente tem que entender que a Bíblia interpreta a Bíblia. Se a Bíblia interpreta a Bíblia, eu tenho que pegar o texto, olhar o seu correspondente no Novo Testamento, e o seu correspondente no Novo Testamento vai revelar aquele texto que é mais obscuro. Não é isso? Essa é uma técnica hermenêutica. Exatamente. Uma maneira hermenêutica. Então, eu tenho aqui o texto bíblico. Para eu interpretar o texto mais difícil, eu vou no texto mais claro. E se há um texto que é ipsiliter, né, é igual, é exatamente a mesma expressão, eu tenho que me apegar onde que esse texto, que é a mesma expressão, está se referindo. E aí a gente tem que saber essa divisão. No capítulo 20 vai falar sobre o milênio, mas no capítulo 21 e no capítulo 22 já está falando sobre o novo céu e nova terra. Depois do estabelecimento do milênio, depois da volta do Senhor, depois do julgamento do Senhor, quando o Senhor estabelece um novo céu, uma nova terra, fazendo aqui a nova Jerusalém. Então, é nesse período que é o cumprimento dessas profecias, né? De Isaías 65, Isaías 11, é a mesma leitura, a mesma coisa. Depois você pode conferir aí. Mas quando a gente fala para Zacarias também, Zacarias capítulo 14, a gente poderia pegar Zacarias capítulo 8, antes do 14, só para a gente entender aí um pouquinho. O verso 21 vai falando assim, ó. E os habitantes de uma cidade irão a outra dizendo, vamos depressa, suplicamos o favor do Senhor e subamos ao Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Tá vendo? O cumprimento dessa promessa, dessa referência, não está no capítulo 20. No capítulo 20, pelo contrário, fala que as nações se levantarão contra o Senhor. Mas o cumprimento dessa promessa está no 21 e 24, que é no novo céu e na nova terra, onde as nações voltarão ao Senhor, delas serão abençoadas. Então, por meio delas, né, serão abençoadas. Quando a gente lê lá o verso 21 e 24, a expressão é a mesma. Ó. As nações andarão mediante a sua luz, os reis da terra lhe trarão a glória. Então, esse paralelo que precisa ser feito no método hermenêutico e de interpretativo, de que os textos do Antigo Testamento precisam ser lidos conforme a revelação mais clara e de acordo com a mesma expressão ali, a mesma expressão bíblica que é demonstrado no Novo Testamento, já que é um texto de dupla referência. No capítulo 14 também acontece isso em vários textos. Por exemplo, quando a gente vai ler aqui o versículo 4, não, o versículo, perdão, do 4 ao 7, né, quando fala sobre a vinda do Senhor, e aí no versículo 8 vai falando assim, naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade dela para o mar oriental e outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. Quando a gente vai olhar o Apocalipse, o livro de Apocalipse, essa profecia, ela se cumpre lá em Apocalipse capítulo 22, no verso 1, olha lá, tá vendo? Então me mostrou o rio de águas vivas. Então, assim, brilhante como o cristal que sai do trono de Deus.
E essa mesma expressão ela é usada várias vezes, não somente ela, como o fato de não haver maldição mais. Aí, se você olhar o verso 11, 14 e 11, olha lá, habitarão nela e jamais haverá maldição. Jerusalém habitará segura, tá vendo? Ela se cumpre lá no Jerusalém habitará segura. 22, o 3, olha, nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e o Cordeiro. Então, essas expressões das profecias do Antigo Testamento, elas têm o cumprimento exatamente no capítulo 21, 22, que dizem respeito ao novo céu e nova terra, e não no período do capítulo 20, que é o milênio, que a gente entende. Então, se você pegar todas as referências do Novo Testamento que os pré-milenistas usam, tanto Miqueias, Zacarias, Isaías, Salmo 92, a gama de textos bíblicos, agora me fugiu alguns outros aqui, se eu não me engano, me fugiu agora de cabeça aqui, mas essa gama de textos bíblicos sempre tem essas referências deles, que é o cumprimento deles, no capítulo 21, no capítulo 22. Ezequiel, do capítulo 40 ao capítulo 48, é difícil, é um texto difícil de entender, é um texto que, de fato, é desafiador, mas ele sempre tem expressões que linkam, não ao capítulo 20, mas, pelo contrário, linkam ao capítulo 21 e o capítulo 22, que dizem respeito ao novo céu e à nova terra. Então, assim, quando nós olhamos para as promessas do Antigo Testamento, e essas promessas se cumprindo ali de alguma maneira no livro de Apocalipse, não está no período mileniar, mas pelo contrário está no período do novo céu e nova terra. Agora, há uma promessa também, e essa promessa precisa ser explicada aqui para a gente, que o próprio Deus, ele daria o trono de Davi a Jesus. Se você pegar o Lucas capítulo 1, verso 32, Lucas capítulo 1, verso 32, Lucas capítulo 1, verso 32. O texto bíblico vai falar assim, ó. Só o 32 por enquanto. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. E aí as pessoas vão entender assim, mas Jesus não reina ainda hoje. A gente não vê ele sentado no trono. Só que o apóstolo Pedro, que é inspirado por Deus, não sou eu que interpreto, é o apóstolo Pedro, inspirado por Deus, ele interpreta esse texto e esse trono em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 tem um momento da interpretação aqui que não se dá no período mileniar, né, como eles falam, no período de um milênio literal, mas se dá aqui, pelo contrário, se dá aqui em Atos capítulo 2, verso 29. Irmão, seja-me permitido dizer claramente a respeito do patriarca Davi, ele morreu e foi sepultado, e no seu túmulo permanece entre nós até hoje, sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Prevendo isso, referiu-se à ressurreição, tá vendo? Não referiu-se ao período milenial, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi que nem foi deixado na morte, nem seu corpo experimentou a corrupção. E quando a gente volta lá para Lucas, ele vai falar assim, ó, no verso 33, e ele reinará pelo período do milênio, depois reinará o resto? Não. E aqui fala, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e sobre o reinado não terá fim. Quando a gente olha Daniel, capítulo 7, também fala que ele reinará pelos séculos dos séculos. Não tem essa divisão. Não existe essa divisão de um período de 1000 anos, um reinado literal, e depois, sim, um período futuro, que seria a parte desse 1000 anos, que seria o cumprimento, o restante do cumprimento do milênio do reinado do Senhor. Então, a gente precisa ler as Escrituras, entender que muitas passagens delas já foram interpretadas, e aqui o próprio apóstolo Pedro está interpretando qual que é o momento que Deus daria ao Senhor Jesus. O trono de Davi, o próprio apóstolo Pedro interpreta aqui, que é na sua ressurreição, e não no período mileniar, e que esse reinado é pelo século dos séculos, para toda a eternidade.
É Aí tá. interessante. Não, tranquilo. Eu É começo a falar, o interessante padre. que. Não, fica à vontade. Você vai falando, vai Clarifica. vindo coisas na minha cabeça, né? Vai fazendo eu lembrar de alguns detalhes, né? Por exemplo, a questão do cumprimento da profecia em Atos capítulo 2, né? Que você mencionou. Aham. É interessante que eu não consigo enxergar a interpretação de Pedro de forma diferente. Só que eles usam os pré-milenistas históricos e os dispensacionalistas, principalmente, quando a gente fala que aí é o cumprimento da profecia, cumprimento, né, em Pedro da profecia do restabelecimento do tabernáculo caído de Davi, né, em Aham. Jesus, eles vão dizer que é um duplo cumprimento, né, que se cumpre aí, Aham. mas vai ter um cumprimento futuro no milênio literal. Então, assim, aquela questão, né? Todo mundo usa a hermenêutica A por seu fim favor. que quer, né? A seu favor. Aham. É sempre assim. Por exemplo, o duplo cumprimento, ele existe nas escrituras, né? Principalmente se nós pegarmos uma perspectiva da teologia bíblica da progressão da revelação. Só que Exatamente. o problema é a gente impor isso ao texto, né? Querer, Eu acho que isso aí é uma imposição. querer impor ao texto, porque essa profecia não é somente do Novo Testamento, era uma profecia que foi do Antigo Testamento, que se cumpriu na vinda de Cristo e se cumpriu eficazmente na sua Exatamente. ressurreição. Porque ele, quando ele Aí chega, não ele é estabelece o reino. Né? Quando ele chega, ele isso. estabelece o reino. Exatamente. A sua ressurreição, de forma plena, já lhe é dada o senhorio. E aí, de uma forma plena, assim, né, progressiva, no já e ainda não. Mas aí ele vai se cumprir eficazmente quando ele estabelecer de forma final, cabal, todo o seu reino. Então, a gente precisa fazer essa análise. O texto, ele demonstra que houve uma progressão, que essa progressão se dá com a chegada do Messias, o Messias chegou, estabeleceu seu reino, ela se cumpre eficazmente, como o apóstolo Pedro menciona, na ressurreição do Filho, e evidentemente que vai se cumprir de forma plena quando ele estabeleceu os séculos dos séculos. Por que isso? Porque a gente não espera, aí até está em 2 Pedro, vou achar aqui, a gente não espera um reinado físico do Senhor. Em 2 Pedro, capítulo 3, no verso 13, vem falando assim, ó, 2 Pedro 3, 13. Nós, porém, segundo a promessa, esperamos o milênio. Olha aí para você ver, 2 Pedro 3, 13. Nós, porém, segundo a promessa, esperamos o milênio, esperamos 1000 anos, onde o Senhor vai reinar 1000 anos. Não. Não, nós esperamos o quê? Novo céu e nova terra. Interessante seria o melhor momento para Pedro falar de um reino literal, né? Seria o lugar perfeito para ele falar sobre isso. Exatamente. As pessoas estão questionando quando vai ser a segunda vinda de Cristo aqui. Exatamente. O pano de fundo, o questionamento, quando que vai vir a segunda vinda de Cristo? Pedro fala assim, olha, nós não esperamos um período mileniar. Ele pelo contrário, ele fala, nós esperamos novo céu e nova terra. Um momento que Exatamente. o Senhor virá e ele será de forma plena o seu governo. Eles estavam questionando justamente a questão da demora, né? Da demora. Então, assim, era o melhor momento para falar, não, mas qual era de Pedro aqui, não, mas a gente espera ainda um reino literal, um reino. Aí, o que seria perfeito? Ele aplicar as profecias do Antigo Testamento para esse reino. Seria o melhor momento, mas não, ele faz a finalização da história aqui, né? Ele amarra aqui no final. Porque quando está falando de segunda vinda, a gente teria que pensar, se é a segunda vinda, e Pedro fala novo céu e nova terra, não pode ser o estabelecimento físico para depois sim fazer novo céu e nova terra. Só não depois tem de 1000 anos lógica. não tem lógica. O texto bíblico é muito claro. Nós esperamos, na segunda vinda de Cristo, um novo céu e uma nova terra. Nós não esperamos um milênio incompleto ou um milênio
que o reinado ainda vai ser incompleto, imperfeito, né, vamos colocar assim, para depois sim, novo céu e nova terra. A segunda vinda de Cristo é o estabelecimento já final e cabal do seu reinado. E Ronaldo, o versículo 8 ainda dá uma outra ideia, né? Porque no versículo 8 diz: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, é o contrário, né? Ele está dizendo, ó, Deus não está tardando, né? A conta de Deus é diferente, a cronologia de Deus é diferente, né? Então ele não fala imagina agora, né? Um reino literal de 1000 anos agora, né? Exatamente. A visão de Pedro é diferente. Ele poderia muito bem clarificar esse assunto, né? Se fosse a intenção. Se fosse a intenção dele. Mas eu creio que como intenção do Espírito Santo era pôr o final, o ponto final. Onde Exatamente. Se a dúvida das pessoas era quando será essa segunda vinda? Ele fala assim, nós não esperamos. Pelo contrário, ele fala assim, nós, porém, segundo a promessa, esperamos um novo céu e uma nova terra. Não é o capítulo 20 que ele está esperando, é o capítulo 21 e o capítulo 22, né, que ele está esperando. Se a gente for exatamente. Entrando aí nesse paralelo que a gente sempre bate na tecla aqui. E o único lugar que fala de 1000 anos é Pedro aqui que fala de 1000 anos, mas de forma figurada. O único lugar. O único lugar que tem. Mas... Apocalipse 20 vai falar, de fato, 6 vezes 1000 anos, né? Sim. Lá no capítulo 20 vai falar 6 vezes. Mas lá também fala sobre corrente, fala sobre selo, fala sobre dragão, né? Então, sobre prisão. Então, demonstrando o alto número, o alto índice de figuratividade lá, né? Dos textos bíblicos. E por isso a gente não pode levá-lo todo ele na literalidade do texto. Perfeito. Então, acho que a gente já deu uma boa noção aí. Vamos ampliar isso aí um pouquinho, só para a gente não alongar muito também, porque já é 8h56. Não quero prender o pastor Ronaldo. O pastor Ronaldo é casado, tem filho, então, né? Eu não tenho filho ainda, mas vou providenciar. Desde cedo trabalhando. Mas bora lá. Bora lá. Tô desde cedo trabalhando, né? Fiz visita. Já fiz um monte. Verdade. Mas glória a Deus. Então, vamos só... Deixa eu ver aqui. Vamos entrar... vamos deixar isso aqui para o final, a questão de Israel, a igreja, porque isso dá um nó, mas vamos deixar para o final aqui. Você já passou pela... Eu tinha até anotado aqui a interpretação de Apocalipse 20, mas eu acho que a gente já deu uma boa noção. Vamos só clarificar aqui para quem está ouvindo, ou quem vai ouvir, que depois eu vou postar no YouTube, né? Uhum. Então, só para clarificar aqui. O que o amilenismo entende, eu sei que você já falou, mas vamos só fechar isso aí para não ter dúvida aqui, porque o pessoal foi entrando depois também. O que o amilenismo entende como o reino de Cristo de 1000 anos? Nós já estamos nesse milênio, porque quando fala de 1000 anos, esse 1000 anos sempre é entendido, né? Deixados para trás, né? É sempre como um reino posterior à vinda de Cristo, mas vamos clarificar, esse reino já está entre nós já estamos nos 1000 anos? Esse reino já está, nós já estamos no milênio, que é chamado. É bom nós pontuarmos que essa palavra é uma palavra infeliz, né? Vamos colocar assim dessa maneira, porque o alfa privativo aqui, que seria o A, né? Do amilenismo, o alfa privativo, ele dá uma ideia de não milênio, mas nós não cremos dessa forma. Nós cremos que o milênio ele é simbólico e ele já começou com a subida do Senhor, né? Com a ressurreição do Senhor. Ele se deu de primeiro modo com o estabelecimento do Senhor, quando ele, em diversas passagens do Novo Testamento, ele fala assim, eis que o reino do Senhor está próximo, o reino do Senhor já está convosco, ele não vê em visível aparência, mas ele já está entre vós. E aí a gente vê a interpretação do apóstolo Pedro de que o reinado dele se inicia já ainda não, de uma forma de recebimento da promessa,
quando ele ressuscita. Então, a partir daí, a igreja já começa a reinar. E aí, se a gente ler o texto do capítulo 20, a gente já começa a entender que a igreja começa a reinar, ou o Senhor começa a reinar, e com ele reina nos céus os mártires, as pessoas que morreram em Cristo Jesus, por causa do testemunho da verdade, porque creram no evangelho da graça do Senhor, e hoje, o avanço da igreja aqui, esse período de 1000 anos, trata-se do avanço da igreja por todas as nações. E aí a gente falou sobre essa limitação de Satanás. O texto bíblico fala que ele é aprisionado aqui. E tem um propósito. Qual que é o propósito? É de que ele não engane mais as nações. Então, é uma limitação, não uma prisão de forma plena, conforme os dispensacionalistas entendem, principalmente deixados para trás, né? Tá todo mundo deixado para trás. Sim. Não, e fugiu o que eu ia falar aqui. Enfim. Eu fugiu totalmente o que eu ia falar. Lembrei. Do Apocalipse 20, na questão do Apocalipse 20, que todos nós entendemos a questão ali da figura de linguagem. Mas o que muitos dispensacionalistas batem na tecla é a questão do capítulo 19, né? É o capítulo 19 que pega. O 19 que pega. Queria que você falasse um pouquinho por quê. Aí eu queria que você entrasse na questão da teoria do paralelismo progressivo, né? Que eu acredito, não sei se você pensa assim, é um dos grandes pilares assim do amilenismo, né? Que eu acho assim, é uma coisa sensacional, é o paralelismo progressivo. Eu acho lindo, até belo para mim esse tipo de essa abordagem. Então, os dispensacionalistas, ou pré-milenistas de história, por exemplo, o Led, né? Que o George Led, que é um ótimo pré-milenista histórico, né? É engraçado que o LED, às vezes, eu não sei se você tem essa sensação, o LED, às vezes, ele beira o amilenismo, ele está quase no amilenismo, mas no finalzinho ele sai pela tangente, né? O César Cavalcante está quase entrando por essa aí também, ele é quase amilenista, mas ainda não. Ele quase. Mas, enfim, eles não conseguem ver essa quebra do 19 para o 20. Você consegue dar um parecer por que você entende que há essa quebra aí? O paralelismo progressivo, ele diz respeito a uma língua, a ler o livro de Apocalipse segundo a sua própria... o próprio texto chama a gente a lê-lo, né? Então, a gente... o próprio texto demonstra que está falando do mesmo assunto, de uma forma progressiva e cíclica. Né? Cíclica, vamos colocar, cíclica, mas indo para um final. Espiral, né? Vamos colocar em espiral. Assim. Fica mais fácil. Espiral é ótimo. Então, há, dentro dessa perspectiva, 7 conjuntos da mesma leitura, mas de uma leitura progressiva, e a partir do qual o Senhor vai revelando um ponto que era mais obscuro, ele revela no próximo ciclo dessa leitura. Então, assim, eu não vou lembrar aqui de cabeça todos os ciclos, mas assim... eu tenho anotado. Deixa eu falar aqui rapidinho, só para... O 6º ciclo se encerra no capítulo 19, e o 7º ciclo se inicia no capítulo 20. E aí é a grande chave, porque a pessoa vai ler lá a marca da besta no capítulo 19 e vai linkar exatamente com o capítulo 20, que seria o milênio. E aí é um grande problema de interpretação, porque se você lê de forma literal e progressiva, como o dispensacionalista fala, você vai ler como se atropelando todas as fases. Mas o texto, ele volta, e ele vai, e ele revela mais, e aí ele traz luz de forma plena final. Então, há essa ruptura entre o capítulo 19 e o capítulo 20. Por isso que a gente precisa ter essa sabedoria. Você quer ler aí, André? Então... Sim, eu vou só mencionar rapidinho aqui. Tá bom. Vamos lá. A primeira recapitulação que tem aí é Cristo no meio dos candeeiros, né? Que é lá, capítulo 1, do verso 1 até o capítulo 3, versículo 22. Aí, a segunda recapitulação progressiva que tem é
a visão do céu e dos selos, né? Bem conhecida, é capítulo 4, do 1 ao 7, até o 17. Do capítulo 4 ainda, tá? Ah, não, desculpa, capítulo 4, 1 até o capítulo 7, 17. Aí nós temos também, nós temos as 7 trombetas, né? Que é, nossa, isso aí dá pano pra manga, né? As trombetas. Capítulo 8, 1 até o capítulo 11 e 19, tá? Depois nós temos o dragão perseguidor, isso tudo quem eu peguei do livro do William Hendricks, tá? O dragão perseguidor, capítulo 12, 1 a 14, 20, tá? As 7 taças, do 15, 1 ao 16, 21. A queda da Babilônia, 17, 1 ao 19, 21. E, para finalizar, a grande consumação, que é do 21 ao 22, 21. Então, fica aí os 7 ciclos, né? Que Apocalipse faz. E qual que é o problema? E aí a gente enfrenta essa situação quando você vai ler o texto e você lê ele de forma desapercebida. Quando você lê no capítulo 19, no verso 20, vai falar assim, ó, mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta. E aí você lê o capítulo 22 ao 20, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, lançou sobre o abismo, fechou e pôs sobre ele, lançou o selo sobre ele para que não mais enganasse as nações. Então, a pessoa que não teve um preparo teológico, ela vai fazer uma associação entre a besta e Satanás, sendo que são figuras diferentes aqui no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse fala sobre 4 figuras principais, né? Vamos colocar assim, figuras principais, eu digo, ali a interpretação do Apocalipse. Do anticristo. O dragão, e o dragão sendo derrotado pelo Senhor, ele chama 3 figuras para lhe ajudar. Quem são essas figuras? A besta que emerge do mar. O capítulo 13, capítulo 14 vai falar de forma muito clara que diz respeito aos poderes da terra, os governantes da terra. Então, a besta que emerge do mar é todo o sistema político. A besta que emerge da terra, que é o falso profeta. Esse falso profeta, ou as falsas doutrinas, elas são ajudadores da besta, ajudadores do dragão. Então, aqui está a besta, depois a grande meretriz. Então, não é a mesma figura se você pegar o 19 e 20 e ler o 20 e 23, 20, o verso 3. Entende? O problema é que a pessoa vai ler o 20 e vai imaginar que está aprendendo a besta aqui, e no verso 20 está aprendendo a besta, é a mesma pessoa. Mas não é a mesma pessoa. Então, há essa ruptura aqui. Por isso que está mostrando de forma progressiva e há esse rompimento no capítulo 19 e capítulo 20. Então, recapitulando aqui. Primeiro, a besta que mexe no mar, os poderes políticos, as influências governamentais, o poder bélico, né, o poder estatal. A besta que emerge da terra, quem que é? O falso profeta, a falsa religião, a falsa doutrina. E a grande meretriz tem uma divergência, tá? Eu entendo que... E aí eu vou romper com o período histórico. O período histórico vai apontar o papado, né? O sistema papal, a Igreja Católica, como esse que é a grande meretriz. Mas eu já entendo que são a busca pelo sistema de prazeres que o ser humano se envolve, né? O sistema de prazeres pelos quais ele vai satisfazer, né, cada vez mais a sua vontade. E esse sistema de prazer é instrumento de Satanás, que aqui é chamado como os ajudadores do dragão aqui, para quê? Para fazer que o ímpio continue na sua obstinação, cego, não consegue enxergar a verdade, se o Espírito Santo não atuar no coração dele. E para que o santo, aquele que foi santificado em Cristo, justificado pelo Cordeiro, possa de alguma maneira cair, ou cair não da graça, né, mas cair se lambuzando aí com o pecado, de alguma forma sendo influenciado pelo pecado. Sim, afundando mais. Se afundando mais, ou de alguma forma sendo tocado aí pelo pecado. Então a gente precisa saber que existem essas figuras, pessoas de
figuras distintas no livro de Apocalipse para a gente não confundir. Senão a gente lê que a marca da besta como sendo o próprio Satanás, o aprisionamento dele no verso 20, né? Que foi lançado. Mas a besta foi aprisionada e com ele o falso profeta. Então, linkar esse texto ao texto capítulo 20 é um equívoco e muitas pessoas fazem isso. Eu já tive a oportunidade de debater sobre esse tema. O meu interlocutor, ele linkava o capítulo 20 com o capítulo 19 com o capítulo 20 e por isso que dava algo assim, razoavelmente interpretativo. Mas você vê que é sem conexão. Quando você se aprofunda no texto e você mostra assim, mas você não vê que não há conexão entre uma pessoa aqui e a outra, ou entre uma figura aqui e a outra? E aí há essa ruptura aí em relação ao capítulo 19, que seria o sexto ciclo para o capítulo 20, desse paralelismo progressivo, que iniciaria o sétimo ciclo até a revelação final do capítulo 22, né? Isso, 22. Perfeito, perfeito. Tem coisas que eu queria abordar, mas não vai dar tempo, então vamos só para finalizar. Vamos passar aqui, qualquer coisa eu volto em alguma questão se der tempo. Vamos só para a questão que eu acho que é a mais complicada, que é a questão da Israel e a igreja. Porque isso aí cai mais na questão do dispensacionalismo, né? Porque vamos fazer justiça, nossos irmãos pré-milenistas históricos, eles não fazem essa divisão, né? Bem, que eu conheça não, né? Acho que não tem ninguém que... um ou outro, talvez, mas em suma, historicamente, não. A maioria aí é aliancista, né? Você conhece algum que que continua com uma visão uma divisão aí entre Israel e a igreja e é pré-milenista histórico? Não, eu acho que é mais assim, eles creem num avivamento futuro, né? Onde vai alcançar o remanescente, mas não igual o dispensacionalista. O dispensacionalista entende, o dispensacionalista vai entender o seguinte: olha, a igreja é um hiato, é um parêntese. Isso aí. Cristo veio, o coração dos judeus se endureceu, mas o plano de Cristo sempre foi os judeus. O dispensacionalista vai entender assim: o plano de Cristo sempre foi judeus. Mas como eles endureceram o coração, nós fomos enxertados lá. Mas que depois vai fechar esse parêntese, e aí Deus vai trabalhar só com Israel no final. Essa não é uma perspectiva, ao meu ver, bíblica. Não é uma perspectiva sequer bíblica. Efésios capítulo 2... A pergunta eles nunca vi algum dispensação... que conexão é essa da igreja ser um hiato? Por exemplo, o Antigo Testamento apontava para esse hiato? Entende? Aqui, essa interrupção? A gente vê Naamã, não fazia parte do povo de Israel, mas ele foi abençoado. A gente vê a capital da Assíria, né? Nínive, sendo abençoada. Raabe, né? Do Senhor. Também, né? Raabe foi alcançada pela graça do Senhor. Ela inclusive está entre os heróis da fé, né? É citada lá no hall dos heróis da fé. Então, a gente chama de heróis da fé porque lá fala de heróis, né? Mas lá fala no texto bíblico aqui, nessa parte que fica em cima do capítulo aqui, tem heróis da fé. Esqueci o nome disso aqui. Mas, voltando aqui, a gente vê desde o Antigo Testamento que o Senhor alcança outros povos e que a promessa dele, que ele abençoaria todas as nações, ela se cumpriria na pessoa de Cristo Jesus. Ele fala assim: olha, eu abençoarei a você e ao seu descendente. E aí lá o apóstolo Paulo vai responder: quem é esse descendente? Não é a nação de Israel. A nação de Israel com seus... Aí com todos os patriarcas e os filhos, e daí vai as 12 tribos. Mas, pelo contrário, é a pessoa de Cristo Jesus. Ele fala assim: olha, é ao descendente, não é aos descendentes como se fossem muitos, mas é ao descendente, é Cristo Jesus. E o texto bíblico também fala que esse muro de separação ele foi rompido, ele caiu, já não existe mais muro. Pensei nesse texto agora. Nós somos
temos o Israel de Deus. A Bíblia fala que aqueles que creem, de fato creem no Senhor, é o Israel de Deus, né? É o povo que é chamado como Israel de Deus. Agora, evidentemente que aí a gente fala sobre uma eleição instrumental, né? Porque existe um povo étnico, um povo étnico mesmo, né? Uma cultura, um povo. Sim, Que foi eleito instrumentalmente para trazer o Messias. Tudo bem, aí esses são judeus, nação, né? São judeus étnicos. Mas o verdadeiro Israel de Deus é todo aquele que crê em Cristo Jesus. Todos esses são filhos de Abraão. Todos esses fazem parte da aliança e são abençoados conforme a promessa do Senhor, lá em Gênesis capítulo 12, se não me engano, que foi feita a Abraão. Sim, meus filhos estão passando. sim. Só com saudade do pai, hein? Podendo demorar também não. Eles vão brigar comigo. Então, essa ideia de que a igreja é um hiato, nossa, eu já tive problema demais com isso, porque eu fiz um seminário uma vez, que era um seminário carismático, e a professora, ela era dispensacionalista, e ela ensinou isso, e isso é algo que é muito incômodo, porque o dispensacionalista, ele, de certa maneira, ele é sionista. O que significa ser sionista? Ele é sectário, ele separa apenas um povo como o escolhido do Senhor. Só que a promessa do Senhor não é que seria somente um povo, mas que seria que através de Jesus Cristo, ele abençoaria todas as nações, todas as famílias da terra. Então não é somente um povo. Agora, de fato, existe a eleição instrumental, que foi o chamado dos judeus para trazer o Messias, para que o Messias viesse por meio desse povo, né? Houve um chamado deles a andar em santidade e revelar o próprio Deus por meio da sua vida, só que Israel nunca fez isso, nunca cumpriu isso. Né? Israel, pelo contrário, sempre desobedeceu ao Senhor e por isso que foi levado cativo. As 10 tribos desapareceram com o primeiro cativeiro, né, da Síria, e depois as 2 tribos na Babilônia voltaram, evidentemente, mas também não são especificamente o povo único e exclusivo do Senhor. Aí muitas pessoas... Tinha até um professor, tinha um professor meu que falava que a igreja estava oculta. Ele era dispensacionalista até o talo. Aí ele falou, não, a igreja estava oculta, foi revelada em Jesus. A igreja não existia, a igreja nunca existiu, ela estava oculta em Deus. Falava, caramba, que loucura. Mas aí os descendentes de Sete, né? Aí tem que pensar assim, os descendentes de Sete, né? Porque antes de Abraão, né? Porque a gente vê 2 linhagens ali, umas dos filhos de Deus, umas dos filhos dos homens, né? Então, não faz sentido uma perspectiva dessa, né? É porque quer dar a ideia que igreja é a nomenclatura, né, da palavra, né? Igreja é aquilo que estava em Atos, né? O povo de Deus é aquilo que estava em Atos, que começou em Atos ali, né? Mas não é bem assim. Mas, perfeita abordagem do pastor Ronaldo, muito bom. Eu acho que basicamente a gente conseguiu resumir. Deixa eu ver se dá. Eu vou fazer essa pergunta que eu acho legal esclarecer. É a questão das 2 ressurreições, né? Tá. Para a vida e para a morte. Eu acho que isso aí a gente não podia deixar de falar. Em Apocalipse 20. A gente precisa ler o texto para a gente conseguir compreender um pouco mais. Porque assim, isso eu acho que... Eu vou falar por mim, tá? Eu particularmente. Foi o meu calcanhar um tempo. Eu custei a digerir a interpretação milenista, entendeu? Das 2 ressurreições. Eu tive um problema sério. Depois, lendo, estudando mais um pouco, eu entrou na minha cabeça. Mas eu tive dificuldade, né? Exatamente. Esse texto não é um texto fácil. A gente, de fato, tem que reconhecer que é o ponto mais difícil de nós entendermos aqui a perspectiva milenista, né? Entretanto, vou ler aqui.
os restantes dos mortos, 20, verso 5. O restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então, vamos lá. Quando você analisa o texto e observa que não há um reinado literal da maneira como é mencionado, você entende esse texto. Você tem duas perspectivas de entender. Primeiro, se há uma primeira ressurreição, há uma segunda ressurreição. Aí a gente vai colocar o posicionamento dispensacionalista. Tá? Se há uma primeira ressurreição, há uma segunda ressurreição. Só que isso é inferir no texto, é trazer ao texto aquilo que ele não disse. Ele diz que essa é a primeira ressurreição. Tudo bem, ok. E aí, qual que é a perspectiva que pode ser interpretada a primeira ressurreição? Ou ela pode ser interpretada, e aí de uma forma mais coerente, ou ela pode ser interpretada como o novo nascimento, como o fato da pessoa crer em Cristo, ela renasceu, ela ressurgiu, né? Ela teve ali, um novo nascimento dela, ou em relação ao estado intermediário, em relação a esse período em que aqueles que já morreram em Cristo Jesus, eles já ressuscitaram juntamente com ele. Então, eles estão com o Senhor hoje, com a sua consciência intacta. Hoje eles estão lá, eles reinam, e eles, inclusive, no texto bíblico, a gente consegue ver isso com muita clareza, eles têm consciência de onde que eles estão. Então, eu prefiro ficar com essa segunda hipótese. Quando menciona aqui a primeira ressurreição, é esse estado intermediário. Eu não ligo isso ao Efésios capítulo 2, verso 1 em diante. Algumas pessoas amilenistas entendem que é um novo nascimento, e eu não vejo problema nisso. Mas eu acho que é mais coerente falar que a primeira ressurreição diz respeito a esse período em que as pessoas hoje morrem e estão no estado intermediário. Só para clarificar para os nossos irmãos. O estado intermediário é o seguinte: todos aqueles que morreram em Cristo hoje já vivem com o Senhor. Então, eles já estão com o Senhor. Quando o Senhor estabeleceu o novo céu e a nova terra, de forma plena, não só a parte espiritual, mas a parte corpórea se juntará e com o corpo glorificado vai viver no novo céu e na nova terra. Agora, apenas a parte espiritual, e aí o material está no túmulo, a parte espiritual, ainda que seja lá, não sei se há corporidade, né? dentro do novo céu da nova terra, dentro do estado intermediário, se há corporidade, se essa corporidade ela é uma espécie de teofania, eu não sei, né? Isso a gente não sabe explicar porque seria ilação. É ilação, mas isso só vai se cumprir, esse estabelecimento de uma ressurreição final, quando houver o estabelecimento final, de fato, do reino do Senhor. Mas então essa primeira ressurreição, que menciona aqui o capítulo 20, verso 5, eu entendo que é o momento em que a pessoa morre no Senhor e ela já tem a oportunidade de estar com o Senhor no período que a gente chama de estado intermediário. Alguns, como eu mencionei, não sei se é o caso do Andrei, vão entender que é o novo nascimento. Você entende dessa forma? Novo nascimento ou do estado intermediário? Novo nascimento. Novo nascimento. Algumas pessoas entendem dessa forma. Mas está tudo certo. Dentro do amilenismo, as pessoas... Está tudo certo. Dentro do amilenismo está tudo certo. Sendo o novo nascimento. Quando a palavra é pregada e a pessoa, então, ela estava morta nos seus delitos e seus pecados, e ela passa, então, agora a ter vida em Cristo Jesus, conforme Efésios capítulo 2, a partir do verso 1 ali, né? Uhum. Ou, então, esse estado intermediário. Eu sou mais tendente a entender que é o estado intermediário. É interessante que a palavra... exazan, né? Essa palavra no grego é difícil. Exazan. Exazan. É difícil, eu não consigo. Essa palavra tem dificuldade de pronunciá-la direito. Você sabe pronunciá-la bem? Não. No grego?
Eu também tenho dificuldade Acho que de pronúncia grega. é Exazan, é porque tem Z e S, eu não lembro como que se pronuncia ela bem. Uhum. Mas ela, no original aqui, ó, eu tô até pegando o original aqui certinho, mas não é reviveram, né? No original, literalmente está viveram. Isso é bem interessante, né? Porque reviver para viver tem uma diferença boa aí, né? Uhum. Os restantes dos mortos não reviveram. Na verdade, os restantes dos mortos não viveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. No texto original está assim. E outro adendo aí interessante é que no versículo 4 está assim, né? Vi também tronos e neles sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. E vi ainda as almas, né? Você entende que essa visão aqui é celestial, né? É celestial, sem sombra de dúvida. Ela, ao meu ver, né, que eu falei, ao meu ver, eu sei que há uma perspectiva que ela pode ser o novo nascimento, mas há essa perspectiva também de que pode ser o estado intermediário. Ao meu ver, essa é a primeira ressurreição que é mencionada aqui. Essas pessoas que já governam com o Senhor. É uma visão do céu. É interessante que, poxa, fica tão difícil de ver algo físico aqui. Eu acho tão difícil no versículo 4 e 5. Antigamente eu tinha um pouquinho de dificuldade, mas hoje eu acho muito claro, assim, olhando para o texto, assim, principalmente pela expressão almas, né? Como se fosse dois arrebatamentos, né? Como se fosse duas ressurreições, né? Tivesse dois momentos assim. Um arrebatamento. Exatamente. Eu também. O texto não é claro nisso. O texto é colocar no texto a sua cosmovisão. É pôr uma inferência no texto. Não é porque fala primeira ressurreição que haverá uma segunda ressurreição, até uma terceira. Tem gente que bota 3 ressurreições. Tem gente que bota 3 ressurreições. O dispensacionalismo, com todo respeito, apesar que eles não respeitam muita gente, não, né? Mas com todo respeito a ele, apesar de eles não nos respeitarem, tudo é muito, né? Duas vindas, apesar que eles falam 2 etapas, mas para mim é 2 vindas aquilo ali. 2 vindas, 3 ressurreições, ficou assim. Agora eles melhoraram um pouquinho, que tem um dispensacionalismo progressivo, né? Que é um pouquinho melhor, mas é complicado. Amém? Eu acho que é isso aí. É porque a gente já falou eu tinha a pergunta do Novos Céus e Nova Terra, né? O que seria? Não sei se você quer pincelar um pouquinho do que você entende como Novos Céus e Nova Terra, porque teve uma aula que foi muito engraçado, né? Eu falei pro pessoal, eu falei assim mesmo, né? Eles quase assustados. Vocês não vão passar a eternidade. Olha só o que eu falei, vocês não vão passar a eternidade no céu. Eles ficaram, ué? Como assim? Que heresia é essa, professor? Me chamaram de herege. Falei, calma que eu vou explicar. Não precisa ir lá para. Já queria ir até para diretoria, né? Falei, vão me levar para diretoria. Mas é porque realmente as pessoas acham que vão passar a eternidade no céu, no sentido do céu morada de Deus, né? Hoje, como se fosse o céu morada de Deus hoje. Mas é o contrário. Você poderia explicar um pouquinho aí para gente? Beleza. A gente entende que o novo céu e a nova terra é o estabelecimento, ou a restauração de todas as coisas aqui na terra, né? O texto bíblico lá em 2 de Pedro, capítulo 3, vai falar que os elementos se desfarão em fogo, né? Ou se desfarão em... Deixa eu pegar o texto só. Os elementos virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrépito, estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Mas lá em Romanos capítulo 8, vai mencionar que a própria terra ela geme pela manifestação dos filhos de Deus. Então, a ideia que nós entendemos de que o novo céu e a nova terra não é esse local
como é que a gente vai falar assim? Transcendente não, Morada de Deus mesmo, né? Acho que é morada. Acho que no entendimento atual, né? Que a gente entende assim. O texto fala que a Nova Jerusalém ela vai descer. Ela vai descer. Se ela Exatamente. Vai descer, a gente compreende essa perspectiva como restabelecimento da obra, da criação do Senhor, e aqui de forma plena, né? Retirando todo o mal e toda a condenação que existia. Então, assim, se hoje produz cardos e abrolhos, vai ser removido toda essa condenação e vai ser restaurado todas as coisas. Então, o entendimento é de que o Senhor mesmo restaurará toda a terra. Até mesmo porque, logicamente, se a gente for fazer uma análise lógica, a gente tem textos bíblicos, mas vamos fazer uma análise lógica. Se o Senhor, de alguma maneira, não restabelecesse a ordem natural daquilo que ele criou, de alguma forma ele perderia algo para Satanás, ou para o homem, pelo pecado do homem. Porque se a criação dele fosse totalmente, completamente perdida, né? Se perdesse toda a criação dele, que ele gastou 7 dias mencionando, eis que tudo isso é muito bom, ele perderia isso, ou para Satanás, ou por causa do pecado. E aí, muito bom esse argumento, hein? Eu nunca parei para pensar assim. A ideia de que ele vai restabelecer, até mesmo porque ele não vai perder nada. Tudo que ele fez é perfeito, então que vai ser restabelecido de forma perfeita. Tudo é o novo Éden, né? É o novo Éden, exatamente. É o Éden restaurado. Tem um livro do Heber Carlos Campos, que eu ainda não li, eu vi a palestra dele, não é o filho não, o pai, né? O pai, ele é muito bom. Ele é maravilhoso, ele é muito bom. Eu não li esse livro ainda, quero ler, é um dos livros que está na minha lista de leitura, mas eu vi uma palestra dele falando, né? Inclusive, se eu não me engano, ele interpreta as profecias de Isaías 65, 76, cumprindo-se no Novo Céus e Nova Terra, mas de forma literal, né? É interessante. Dr. Heber, se eu não me engano, ele interpreta de forma literal, mas no Novos Céus e Nova Terra. O Dr. Heber, ele é engraçado e ele tem algumas perspectivas assim que são de vanguarda, né? Vamos colocar assim. Ele entende. E aí é algo que é particular dele, tá, gente? Aí eu falo isso porque ele falou em sala de aula, não tem problema nenhum, né? Evidentemente. Mas ele entende que quando a afirmação de Jesus fala assim, que no céu nem se casa nem se dá em casamento, que ele seria no estado intermediário, mas que no estado final, né, no novo céu e nova terra, se casaria e daria-se em casamento. Então, verdade. Eu vi ele, ele falou sobre isso no Vejam Só, na palestra dele, na entrevista. Tem uma entrevista que ele não menciona exatamente isso, mas dá a entender, entendeu? Por isso que eu estou falando que algumas coisas ele interpreta de forma literal no Novo Céu e Nova Terra. Exatamente. Questão do governo do homem, ele fala muito sobre isso. Do mandato cultural, social e o espiritual. Isso. O social precisa se cumprir também. E se cumpre aonde? No casamento. E aí, por isso, interessante. No céu nem se casa nem se dá em casamento, seria no estado intermediário, não no estado final. Perspectiva. Interessante, né? É uma perspectiva bem própria mesmo. Bem própria. Eu acho que é ele que fala, né? Que eu não sei se foi ele que falou que vai até ter geração de filhos, né? No Novo Céu e Nova Terra. Ele fala. Eu não sei se foi ele que falou isso. É ele, né, que fala. Ele fala sobre o estabelecimento de forma plena mesmo. Trabalho, da cultura, isso. Do casamento, de tudo. Eu tenho que ler esse livro, eu tenho que comprar o mais rápido possível, porque esse livro deve ser muito bom. É uma criação restaurada, eu acho que são 5 livros dele, né? Ou 3 livros, né? Isso.
Eu tava em 2, já tem mais de 2. Gente, eu não colhi nem o primeiro. Eu acho que são 5. Mas amém. Amém? Perfeito. Não, vou buscar. Ronaldo, pastor Ronaldo, muito obrigado mesmo pela gentileza e ter aceitado. Foi bom que você desenvolve bem. Eu tenho muita dificuldade, eu vou abrir aqui meu coração. Eu tive esse propósito de fazer live e tal, mas eu tenho muita dificuldade de aparecer em público, de vídeo, de falar. Eu dou aula, eu consigo dar aula, mas eu tenho dificuldade de fazer vídeo. Eu não sei porquê, eu me travo um pouquinho. Mas tô aí no projeto, tô desenrolando. E tem sido uma bênção, muita gente tem elogiado, tem gostado aí da live. Conto com o apoio de vocês, vou estar postando aí no YouTube. Meu canal é Andrei Live, né? Um nome bem sugestivo. Tem poucos seguidores, mas o propósito aqui não é ter seguidores, mas o propósito é transmitir a boa teologia, o conhecimento. A maioria do pessoal que eu trago aqui são pessoas que concordam basicamente com o que eu creio, que eu entendo que é a interpretação correta das Escrituras. Isso é para edificar o corpo de Cristo, para clarificar mesmo algumas questões que as pessoas têm muita dificuldade de entender. E por isso que eu trouxe o pastor Ronaldo, que foi gentil, humilde aí, aceitou meu convite. Tem um pessoal aí que nem me responde, mas amém. Cada um tem sua agenda, tem seu tempo, e Deus sabe de todas as coisas. Então, muito obrigado, que Deus abençoe sua família, seu ministério, que Deus derrame das suas bênçãos celestiais sobre a sua vida, amém? Amém. Glória a Deus, viu? Jesus abençoe. Foi uma alegria participar. Depois me manda lá amém. o link do canal para eu acessar. Amém, vou mandar e vou postar. Você não vai gostar de tudo, hein? Já te adianto que tem umas lives lá meio carismáticas, mas nós somos irmãos em Cristo, amém? É lógico, claro. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Um abração do coração e mais uma live aí, finalizando para a glória de Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Abraço.